Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o MDC, máximo divisor comum. Nós vamos usar dois métodos, o primeiro método da listagem e o segundo método, o método das divisões sucessivas, o algoritmo. O algoritmo ele é basicamente o mesmo do MMC, com uma pequena diferença. Então, eu vou dar mais atenção a essa diferença. Se você tiver alguma dificuldade com o algoritmo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você acompanhe a aula do MMC, onde eu dou mais detalhes sobre o algoritmo, tá bom? Eu vou também falar sobre múltiplos e divisores, e se você esqueceu esses conceitos, eu também deixarei aqui o link para você acessar e ver essa videoaula, beleza? Bora lá então. Vamos supor que eu queira, então, saber o MDC entre 12 e 18. O primeiro método, então, é o das divisões. Então, o primeiro método é o da listagem. Eu listo todos os divisores de 12 e listo os divisores de 18. E procuro o máximo divisor comum. Preste atenção que aqui eu tenho outros divisores em comum. Eu tenho o 1, o 2, o 3, mas eu estou procurando o máximo. Isso quer dizer que eu estou procurando o maior divisor entre eles. E o maior é o 6, ok? Então, o máximo divisor comum entre 12 e 18 é 6. O segundo método, que é o das divisões sucessivas. Então, vamos também fazer com o mesmo exemplo, 12 e 18. Então, eu monto minha tabelinha 12 e 18 e coloco aqui o 2. Tanto 12 quanto 18 são divisíveis por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6 e 18 dividido por 2 dá 9. Aqui vem a primeira diferença. Esse 2, ele dividiu tanto 12 quanto 18. Então, todas as vezes que o número que eu colocar aqui à direita, o divisor, dividir todos os que estão à esquerda, eu vou colocar uma marquinha nele para diferenciar dos demais. Ok? E continuo o meu algoritmo. Então, aqui eu vou colocar o 2 de novo, porque esse 6 ainda é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 não é divisível, eu só copio. E esse 2 não dividiu os dois. Então, eu não coloco a marquinha. Não tem mais ninguém que é divisível por 2. E agora, então, eu coloco o 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Perceba que, assim como o primeiro 2, esse 3 dividiu tanto 3 quanto 9. Então, eu coloco a marquinha para diferenciar ele dos demais. Continuo o meu algoritmo agora com 3, 1 e 1. Esse 3 não dividiu o 1, porque o 1 não é divisível por 3. O 1 eu só copiei. 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse 3 não recebe a marquinha. E aí, então, agora, a segunda diferença. Lá no MMC, quando eu terminava o meu algoritmo, eu multiplicava todos. Então, eu ia fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, se eu quisesse achar o MMC. Mas agora, para achar o MDC, eu vou multiplicar apenas aqueles que eu marquei. Então, o MDC entre 12 e 18 é 2 vezes 3, que dá 6, ok? Essa é a grande diferença do MMC para o MDC, em questão do algoritmo. Um outro exemplo, MDC entre 18 e 27. Monto a minha tabelinha, vou começar com 2. 18 dividido por 2 dá 9, 27 não é divisível, copio. Esse 2 só dividiu 18, então não recebe a marquinha. Não tem mais ninguém que é divisível por 2, vou para o 3. 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 3 dá 9. Perceba que esse 3 dividiu tanto 9 quanto 27. Então, ele recebe a marquinha e eu continuo o meu algoritmo. 3 novamente. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Assim como o 3 de cima, esse 3 também dividiu os dois. Então, coloco a marquinha nele para diferenciar dos demais.
Continuo o meu algoritmo, 3 novamente. O 1 eu copio e 3 dividido por 3 dá 1. Esse 3 não recebe a marquinha, ele só dividiu esse 3, não dividiu o 1, tá bom? Então, o MDC entre 18 e 27 é 3 vezes 3. Vou multiplicar só os dois que estavam com a marquinha. O MDC entre 18 e 27 é 9. Quero fazer um último exemplo com vocês para discutir um detalhe bem importante. Vamos supor que eu queira descobrir o MDC entre 3 e 14. Monto a minha tabelinha, coloco 2, 3 dividido por 2, o 3 não é divisível por 2, eu só copio, 14 dividido por 2 dá 7. Então, esse 2 não recebe a marquinha, porque ele só dividiu 14. Coloco 3 agora, 3 dividido por 3 dá 1, e o 7 não é divisível, eu só copio. Esse 3 também não recebe a marquinha, ele só dividiu 3. Agora o 7, o 1 eu copio, e o 7 dividido por 7 dá 1. E esse 7 também não recebe a marquinha. Então, perceba que nesse exemplo, nenhum dos 3 divisores que eu coloquei aqui à direita dividiu todos ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nenhum dos números recebeu a marquinha, isso quer dizer que o MDC entre eles é 1, ok? Então, todas as vezes que eu fizer o algoritmo e nenhum dos números recebeu a marquinha, então o MDC entre eles é o 1. Beleza. Pode acontecer também, pessoal, de, por exemplo, você ter apenas um número recebendo a marquinha. Então, vamos supor que você está fazendo o algoritmo e, sei lá, um número 5, só ele recebeu a marquinha. Isso quer dizer que o MDC entre aqueles números que você está procurando é o próprio 5, o próprio número que recebeu a marquinha, ok? Nenhum número recebeu a marquinha, o MDC é 1. Um número apenas recebeu a marquinha, o MDC é ele mesmo. Mais de um número recebeu a marquinha, você vai multiplicar todos aqueles que estão com a marquinha. Beleza? Ficou alguma dúvida? Pode escrever. Se você quiser saber mais sobre o MDC, pode escrever também. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre problemas envolvendo MMC e MDC. Muito importante que você veja esses vídeos, porque a maioria, né, dos exercícios importantes sobre MMC e MDC, eles vêm em forma de problemas, tá bom? Então, muito importante que você veja os próximos. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos. Valeu, tchau, tchau!